Então, boa noite a todos, muito bem-vindos ao nosso quarto encontro, na verdade, quinto encontro de estudos preparatórios para o 7º Congresso Brasileiro de Pedagogia Waldorf, que vai acontecer o ano que vem, de 12 a 17 de julho, na cidade de Florianópolis. Teremos a Escola Nabá como nossa anfitriã nesse evento e o congresso ocorrerá na Universidade Federal de Santa Catarina, com o tema da fenomenologia e um olhar sobre o início da vida e a reverberação, e sua reverberação no percurso escolar subsequente. Então, esse tema da fenomenologia, ele é muito caro, muito querido, muito importante, muito fundamental como uma ferramenta para o trabalho de todo antropósofo e de toda pessoa que lida com alguma área onde a antropologia, a antroposofia vem ajudar a ampliar a visão da prática e do conhecimento científico sobre ela. A pedagogia antroposófica, a pedagogia Waldorf, também está nessa situação, e para isso, para um tema que não é tão simples assim, nós estamos empreendendo esse ciclo de estudos mensal, encontros mensais com pessoas muito queridas e muito preparadas para nos conduzir nesse preparo. Quanto mais nós formos bem preparados para o congresso, mais potencializado será o trabalho lá no ano que vem, e isso vai reverberar de uma maneira muito bacana e bonita e frutífera nas escolas para as nossas crianças e jovens. Dessa vez, nós temos como convidados o Marco Antônio Clímaco e a Isabela Soares. Vou apresentá-los aqui para vocês. Eu não sei se, de repente, Fernanda, tem como colocar os dois clipadinhos para as pessoas poderem ver. E Marco Antônio, ele está falando conosco lá do Recife, lá de Pernambuco, e a Isabela, não é que ela mora lá, ela mora aqui em Campinas, mas a Isabela está lá na Europa, gente, 5 horas na nossa frente. Para ela agora já é meia-noite, mas ela veio bastante animada para estar conosco aqui. O Marco Antônio, ele é professor na Escola Waldorf Turmalina, lá de Pernambuco. Ele é bacharel em Linguística e Língua Portuguesa e também é mestre em Filosofia pela Universidade Federal do Goiás. Ele é doutor em Teoria e História Literária pela Unicamp e tem pós-doutorado em Língua e Literatura Alemã pela USP. Inclusive, ele tem contribuído com o movimento antroposófico, fazendo algumas traduções também, além de outras coisas bastante importantes. Ele atua como professor em cursos de formação de professores Waldorf, sobretudo em temas relacionados à biografia de Rudolf Steiner e à filosofia e teoria do conhecimento, e também como tradutor de obras de Steiner para o português. Na escola onde ele atua, e também com professores, ele leciona História da Arte, Literatura, Filosofia e Sociologia, lá na Escola Waldorf Rural Turmalina. A Isabela Soares, ela é formada em Euritmia. Eu tenho orgulho de dizer que nos formamos também, ou cursamos o mesmo curso de preparação para professores Waldorf no início desse século, juntas. Ela tem especialização em euritmia terapêutica no West Midlands Eurythmic School, na Inglaterra, e mestrado pela Universidade de Alanus, na Alemanha, Universidade Antroposófica. Criou, em Campinas, o espaço terapêutico Casa das Rosas. Ela atua como euritmista terapêutica e onde ela coordena um projeto de educação terapêutica com crianças e adolescentes em situação de alta vulnerabilidade social. Colabora como euritmista e palestrante em cursos e formações antroposóficas. Ambos são membros da primeira classe, eu acho também importante falar, pois isso nos mostra, isso nos dá essa notícia de um compromisso profundo com a antroposófica espiritual. E é a partir
desenvolvimento deles com a ciência espiritual e com o tema da fenomenologia, que eles foram convidados para estar conosco nesse encontro e no encontro que vai no próximo, que vai acontecer no dia 6 de outubro. Então, agora eu vou passar a palavra para eles, mas antes eu preciso dizer que o título, a gente ficou meio que pensando qual seria o título para esse encontro dessa vez. Os encontros anteriores, para a gente lembrar, trataram sobre uma obra muito bacana, se chama Alegria em Observar, do Walter Boss. João Santana e eu apresentamos essa obra para vocês e fizemos algumas exercitações. Depois nós tivemos em agosto o encontro com a Florência Guglielmo e o Jonas Bach, falando um pouquinho na trajetória do Steiner, como que a fenomenologia entra nesse percurso dele. E agora nesse encontro e no próximo nós falaremos Steiner e a fenomenologia, caminho da polaridade, a intensificação. E muito obrigada a vocês dois pelo convite e à Sociedade Antroposófica e à Federação pela parceria para a gente poder levar esse trabalho adiante. Passo a palavra para vocês. Obrigada, queridos. Obrigada, Carla. Grata Obrigado também, Carla. pela Pode falar. amorosidade, né? Pelo interesse, pela alegria pelo tema também, que é contagiante, né? Quando a Carla traz isso para a gente. Então, eu e o Marco preparamos aqui uma abertura com uma contemplação. Você vai passar o... Você consegue colocar o slide? Vou exibir. Eu só achar aqui que a gente testou antes e estava tudo certo. Apareceu? Sim, Uhum. para mim tá bom. Então, convidamos vocês primeiro a 2 minutinhos de observação em silêncio. Bom, e aí nós gostaríamos de ir conduzindo com vocês, e que bom que é um grupo de professores, né? Para a gente poder mergulhar um pouco mais fundo nessa imagem, sem trazer informações, né, prévias, mas nós gostaríamos da ajuda de vocês para descrever da melhor forma possível, né, para a gente ir chegando nos detalhes dessa composição. Então, como que a gente faz? Será que a pessoa levanta a mão ou simplesmente abre o microfone e fala? Vamos tentar que as pessoas vão abrindo o microfone? Acho que sim. Quem quiser também escrever no chat, né? Ou abre o microfone e se coloca. Tá. Como eu estou no celular, eu não consigo
eu não consigo fazer, acho que as duas coisas ao mesmo tempo. Talvez Eu alguém acompanho o poderia. chat. Eu acompanho o chat para vocês, pode deixar. É legal, obrigada. Já chegou uma coisa no chat, né? Chegou uma primeira mensagem? Não. Mas, Godi, você escreveu enviado. Enevoado. Ah, tá bom. Enevoado. Enevoado. Boa Legal. noite, povo. Dá Oi, Deriana. licença, Boa, dá boa. licença de eu dar minha contribuição. Oi, Deri. Então, oi, boa noite para vocês. É, Boa noite, é Guilherme. uma paisagem, esse enevoado, sim, é uma paisagem que fica a princípio indefinida por conta dessa névoa e depois a gente vai gradualmente descobrindo uma linha de, vamos dizer, de reflexo. Descobre uma água, por exemplo, embaixo. E aí que tem um espelho, mas é bem difícil de achar, na verdade. E tem o panorama, um panorama geral muito luminoso, é muita luz, né? Embora não seja brilhante, mas é muita luz nessa névoa, então fica tudo um pouco perdido. Parece que é uma bacia ou um rio embaixo, e ele é contornado por uma cidade que a gente vê até o fundo, como seguindo o rio até o fundo se confundir com as montanhas, as colinas. Mas à direita, mais próximo, tem uma cidade ao fundo do rio, com torres, e lá em cima, bem ao alto, bem iluminado à direita, uma, uma muralha, talvez, com algumas torres também. Próximo da gente vê, a gente vê uns humanos, talvez mercadores, tecidos na beira dessa água. Bom, aqui eu encerro a minha contribuição. Obrigada. Tem mais uma no chat. Obrigada, Deri. As imagens mais nítidas e palpáveis estão mais coloridas, enquanto que as mais distantes quase não têm forma. Uhum. Vocês poderiam. Eu vou lembrar uma coisa que eu acho que é o Cláudio Bertalò que costumava contar essa história, né, de uma criança que nunca tinha visto o mar. E quando eles se aproximaram, foram chegando perto da praia, né, de carro, a criança fala assim: Ah, olha só, tem um muro azul, né? E por que que ela fala que é um muro azul? Porque ela vê uma faixa de cor, né? Então tem uma faixa de cor que ela ainda não tem experiência, né? Ela não sabe que tem uma perspectiva ali, que aquela faixa é o mar, né? Então eu queria convidá-los a descrever um pouco nesse sentido também. O que descrever do ponto de vista das cores, o que a gente está enxergando, né? Que cores são essas? Deriana escreveu áreas azuis, arroxeadas e alaranjados. Vamos tentar também falar um pouco, descrever ainda um pouco melhor onde estão, né? Onde estão as faixas de cor, onde estão os azuis, onde estão os amarelos, os vermelhos. Uhum. Essa descrição de lugares com imagens mais com forma nítidas e lugares mais palpáveis e lugares menos palpáveis também é interessante, mas também falando mais distantes, né? Isso vai nessa direção, né, Isabela, que você falou. Não fala de cores, mas fala da nitidez. Uhum. É, é que é uma coisa que a gente não costuma fazer, né? Como descrever, né? Esse lugar de uma cor, né? Ou a proporção do espaço, né? Que lugar essa cor ocupa? A gente podia tentar um pouco isso. Uhum.
E se apertar os olhos, Hum. entra mais nessa. Talvez a gente veja planos, né? E nesses planos que estão mais próximos, a gente vê vermelhos e brancos e azuis bem definidos, assim, áreas bem contornadas, né? De brancos e vermelhos e azuis. E isso bem à direita, parece até destacado da imagem à direita. Depois tem. E a direita é embaixo, né? E depois Uhum. tem mais como uma conversa, uma rima dessa imagem que está bem à direita no canto, que está mais à esquerda nesse foco. Parece um plano um pouco mais adiante, mas também tem os azuis e os vermelhos definidos e uns branquinhos. Na Terra Veloso escreveu: os tons azuis e arroxeados, eu acho, estão à esquerda, até o centro. Os tons mais beges e brancos ficam à direita. E eu diria que esses tons azuis e roxos estão à esquerda, no meio. E embaixo, isso que Deriana descreveu, os vermelhos mais nítidos, tanto à esquerda quanto à direita. E em cima é mais branco. E em cima à direita tem algo meio amarelado. Uhum. Talvez um terço, né, intermediário que tenha mais amarelos nesse terço, essa faixa de terço intermediário, que a esquerda é azul arroxeada e a direita é bem mais amarelada e alaranjada, mas vai parece que nesse horizonte tem mais dessa cor. Uhum. Então agora a gente está começando a realmente descrever esse lugar, né, ou essa geografia aí, ou essa estrutura de cores, né? É, qual foi essa última mensagem agora do chat? Godis falou: contraste de luz, azul na sombra do vale e no reflexo, amarelo no monte, quentes e frios que se complementam enevoadamente. E a Gabi, da Uhum. Flor de Laranjeira, disse: ao fundo, ocupando toda a extensão da paisagem, amarelado, em tons variados, demonstra distância. Ah, olha, legal, né? A gente tá agora, as cores estão ganhando vida, né? O quadro está começando a mudar mesmo, não é? Conforme a gente vai mergulhando mais nesses detalhes, o quadro vai ficando cada vez mais rico, né? Então a gente tem mesmo, então à esquerda tem esse movimento, né? Que você dá até para ver quase que se a gente pensa assim que essa linha da água, né? Como a gente vê ali o limite, né? Onde começa a se formar um espelho, ele é um pouco mais do que o primeiro, é um pouco menos do que a metade do quadro, né? Um pouco mais do que um terço, né? Então tá nesse lugar ali e vem uma linha, quase que uma diagonal, né? De cima para baixo, ali em azul da esquerda para o centro, né? E esse azul ele vai mergulhar ali, vai trazer vindo então de cima para baixo, ele vai trazer uma certa profundidade para a água, né? Como sombra, né? Como sombra daquelas torres que estão na margem. Agora, se a gente pega o movimento do azul como um todo, a gente tem como um gesto um pouco arredondado também, né? Do lado esquerdo do quadro. E do lado direito, então esse movimento do amarelo, que até pelas torres no alto, ele tem algo que vai em direção à luz, né? Um amarelo que se torna aquele branco brilhante ali no alto, dá para dizer até um movimento ascendente, né? E que realmente predomina essas cores um pouco mais quentes aí, desse lado direito do quadro, pelo menos ao fundo, né? E no vermelho, como é que é o vermelho?
no chat os limites, a Mariane Reisowitz, os limites entre o que é água e terra, o que é terra e céu, e o que é céu e luz são indefinidos. E com isso, né, Mariane, era interessante, porque a gente tem aqui nessa época em que ainda tem, né, tem algo da figuração, mas existe algo assim que é quase que nesta situação, que é água e atmosfera, né, água e ar, né, onde a luz, onde a luz realmente pode tecer, né, e brilhar. Então a gente tem aqui essa sensação de luz, quase como depois, né, um pouco depois se vem ainda, quando começa, né, o movimento impressionista, expressionista, que é quase de a luz se desprende, a cor se desprende da figuração. É quase que um limiar aqui, né? Então aqui o quadro tem essa dimensão, né, de que a gente realmente está transitando por essas neblinas, né, por áreas que não são tão definidas, né, onde uma coisa termina e começa a outra, né? Então a cor, num primeiro momento, quando a gente olha o quadro pela primeira vez, a gente não percebe tanto, mas quando a gente começa a mergulhar mais, a cor começa a falar cada vez mais, e a cor tá num lugar muito as cores estão num lugar muito interessante, né. Então agora tenta se concentrar um pouco, se eu observo só o azul, eu tinha começado a descrever isso, o azul e o amarelo, né. Se eu observo só o azul, que movimento que ele está fazendo, né. Procura destacar um pouquinho, trazer mais à consciência o azul do quadro, né. E o que que ele faz em você? Então procura descrever internamente com bastante precisão, né, então realmente onde está e o que ele faz, então e o que ele causa, né, que gesto que ele tem. Tem ainda alguma coisa que a gente conseguiria falar com relação a essa sensação do azul, ou o lugar que ele ocupa, o movimento que ele faz? Dentro dessa composição, quais dimensões do espaço que ele para onde o azul conduz, né, para onde ele aponta e para onde ele conduz. A Mariane está falando dessa percepção do azul como horizontal, né, e esse é um quadro de horizonte amplo, né, é um quadro que traz, assim, tem bastante profundidade, tem, né, altura, profundidade no sentido de distância, né. E o Godi falou que o humano é vermelho. Interessante. Uhum. E o vermelho, e onde está esse vermelho, né? Basicamente ele está ocupando 3 espaços aí, o vermelho, não é? Que são, na verdade como pincelada vermelha, temos poucos traços vermelhos, mas eles têm uma força, né? E eles também descrevem tem uma certa forma, né? Tem uma estrutura no quadro que é dada por esse vermelho, não é? Então, parece que tem um triângulo na frente, assim, Uhum, né, desses dois laterais, e daí aqueles barcos ali que parece que ele uhum. conversa, mas dá a impressão que tem como um espelho também lá atrás, nas torres e na cidade lá, as outras pontas como em espelho desse triângulo, tá vendo? Uhum, muito bom, é isso mesmo, né, quase que ele quase que o vermelho muito mais da perspectiva do quadro, né, esse quase um ponto de fuga, né, ele realmente coloca, imagina sem agora tenta imaginar, vê se vocês conseguem cobrir um pouquinho com a mão o vermelho, o que que acontece com o quadro se você cobre esse vermelho?
ele adormece um pouco. E a Gabi Né? falou que o vermelho dá sensação de movimento. A Carmen disse o azul se concentra e vai para baixo. A Adriana Mourão Uhum. disse o azul leva o olhar para o meio e para baixo e traz também uma polaridade para tanta luz. Ah, olha só. Agora as cores estão começando a falar, né? Estão começando a, a- a trazer mais, a falar mais profundamente da vida desse quadro, né? E é isso, e a gente começa a ver, num primeiro momento, a gente está descrevendo o quê? A gente olha para essas pinceladas de cor, para essas faixas de cor, para essa proporção, para essa organização das cores e formas, e a gente fala, eu estou vendo a água, eu estou vendo a montanha, eu estou vendo. Agora a gente está começando a enxergar um pouco mais, tem um vermelho que causa o movimento, tem um azul que gera, né, que tem um gesto, e esse gesto do azul tem um contraste com o gesto do amarelo, né? Então a gente está entrando numa outra camada, e essa camada, na verdade, ela é a estrutura toda do quadro, né? Vamos Isabela, falar também. Oi, Marco. você não acha que seria um bom gancho? Porque a gente tinha pensado de apresentar um Sim, pouco e deixar sim. isso em suspenso para retomar no próximo, né? Eu acho que a gente avançou bem nessa visão Isso. geral da obra. Você não acha que é um bom gancho para a gente Eu, retomar depois? Eu acho bom, sim. Eu ia falar uma última coisinha aqui, que era só para as pessoas olharem um pouquinho, como Fala. realmente era a última coisa, assim, porque eu acho que a gente chegou num ponto bem legal, que é onde a gente queria mesmo. Só para, assim, Uhum. aproveitando esse momento aí dessa percepção das cores, então se pergunta qual que é o lugar mais profundo, qual que é o lugar mais escuro, qual que é o lugar mais alto, qual que é o lugar mais claro? Só para trazer isso ainda um pouco, Tá? Nessa aproveitando esse lugar que a gente direção, está. nessa direção, eu acho, Isabela, a Valéria Lima escreveu: me parece que o azul começa à esquerda, compacto e denso, mergulha no centro e se dilui na direção à direita do quadro. Só vai um pouquinho na direção que você falou. Obrigada. Uhum, ótimo. Né? E a gente pode olhar um pouquinho para esse gesto, onde será que é mais irradiante, ou mais, de certa forma, assim, mais retilíneo, e onde é mais redondo também, né? Então, assim, acho que a gente pode ficar ainda com essas perguntas, né? E vejam quantas camadas tem, né? Quanto mais a gente ainda consegue entrar e mergulhar dentro disso. Mas tá ótimo, muito, muito obrigada pela atenção e pelas colaborações todas. A gente chegou num lugar bem legal. Então, Marco, com você. Valeu, Isabela. Aí, Carla, seria bom você compartilhar, né, com o pessoal essa imagem, que Tá aí o bom, pessoal pode contemplar e aí no próximo encontro a gente retoma. tá ok, tá ok. Eu vou colocar no chat. Eu te passei, né? Sim, Aham. Legal. Obrigado, Isabela. Obrigado a todos. Deixa eu tirar minha imagem aqui, que eu não gosto de ficar me vendo. Não, não é isso não. Você consegue voltar para o galeria ou eu que faço isso aqui? Acho que é você que tem Pronto, que, foi. que mudar. Consegui. Consegui. Então, muito boa noite a todos de novo. É, eu vou pegar esse gancho, né? A gente escolheu essa obra do Turner. Não sei nem se Isabela comentou que era do Turner. Comentou, Isabela? Eu acho que eu não comentei, é porque eu falei, não, eu não vou tentar não dar informação, assim, pra gente não entrar naquele lugar Ah, que, né, você tem uma... sim. Aham. É, e ela tem muito esse caráter, né, que alguns comentaram da indiferenciação. Tem um lugar onde as coisas ficam muito indiferenciadas, né? E o ensejo aqui, tanto do título quanto da abordagem,
é essa ideia da separação e da união, do separar e unir, ou seja, daquilo que o Goethe chamou de polaridade e intensificação, né? O Goethe falou que esses são os dois grandes princípios da natureza, polaridade e intensificação. E aí a gente partiu disso para escolher essa obra e eu vou partir disso também para apresentar minha fala. Deixa eu já apresentar o lugar onde ele fala sobre isso textualmente. Estão conseguindo ver? Sim, mas não está naquele modo tela inteira. Mas Pois dá é, para ver. vou tentar. Eu vou deixar assim, na hora que precisar de aumentar, eu aumento. Então, isso é um dos ensaios científicos do Goethe, né? E ele vai dizer: mas uma vez que a matéria não existe, nem pode nunca ser eficaz sem o espírito. Então, voltamos na nossa citação do Goethe. Vou começar a ler de novo. Mas uma vez que a matéria não existe, nem pode nunca ser eficaz sem o espírito, nem o espírito sem a matéria, também a matéria é suscetível de crescimento gradual, intensificação, ao passo que o espírito não deixa de atrair e repelir, polaridade, tal e como é capaz de pensá-lo apenas aquele que tenha separado o bastante para poder reunir logo e reunido o bastante para poder de novo separar. Então, isso Goethe fala a respeito dos dois grandes processos que regem a natureza. Mas quando a gente vai pensar no observador e naquele que está procurando conhecer a natureza, a gente vai perceber que essa mesma relação. é, Oi? Teve uma interferência aqui. Pode seguir, Marquinhos. Tá. Essa mesma relação de separar o bastante para poder reunir e de reunir o bastante para poder separar, ela também existe em relação ao observador, né? Ou seja, espírito e natureza, se a gente for falar aí, né, a intensificação é um atributo do espírito, predominantemente, e a polaridade é um atributo da natureza. E, embora sejam duas coisas polares, o que o Goethe está dizendo aí é que esses dois atributos eles participam do seu polo oposto. Aquilo que é a intensificação também é encontrado na matéria e aquilo que é a polaridade também é encontrado no espírito. Então existe algo que unifica essas duas coisas, mas nem por isso faz com que elas deixem de ser duas coisas distintas, né? Esse princípio é exatamente o mesmo para quem vai observar, né? Ou para quem vai conhecer a natureza. E isso por um motivo muito simples, porque o ser humano é esse ser dual por excelência, né? Então ele é um ser tanto natural quanto um ser espiritual, e aquilo que a gente chama de fenomenologia nada mais é do que essa tentativa de encontrar a medida correta entre o separar-se da natureza e o unir-se a ela de novo, né? O ser humano ele tem que conseguir, como diz o Goethe, né, separar-se o bastante para não, digamos assim, se desconectar completamente da natureza e se reunir o bastante com ela sem que ele perca essa diferenciação que ele tem em relação à natureza, né? Isso aí é o que seria, né, o grande desafio do conhecimento e a tarefa da fenomenologia, encontrar essa medida correta entre a união e a separação entre o ser humano e a natureza. Quando a gente pensa a fenomenologia nessa perspectiva, a gente entende que ela é algo muito mais do que um mero método científico, né? Ela é algo que tem uma dimensão existencial e filosófica, que vai muito além de uma questão meramente científica, né?
ou a gente poderia dizer também, a fenomenologia é uma maneira de dar à ciência essa dimensão filosófica e existencial que é inerente a ela, mas que pelo percurso civilizatório, né, cultural, ela perdeu de vista. Então, nesse primeiro encontro, eu vou tentar explorar um pouco mais essa questão, esse pano de fundo filosófico existencial, né, da fenomenologia, para no próximo encontro entrar um pouco mais na questão mais propriamente metodológica, né? Então, duas coisas aqui eu queria falar já para chamar a atenção de vocês, né? A primeira é entender que a fenomenologia, ela foi, no caso do Goethe, né, pensando agora no Goethe como esse inaugurador, em certo sentido, da fenomenologia, ela foi o resultado de grandes conflitos e lutas existenciais que o Goethe travou ao longo da vida, né? E a fenomenologia é um fruto maduro disso. Quando a gente vai se aproximar e lidar com a fenomenologia, a gente não pode perder de vista o que existiu antes na biografia do Goethe, que permitiu que justamente ele encontrasse essa medida adequada de união e separação com a natureza que eu estou falando para vocês, que é, digamos assim, o distintivo, né, da fenomenologia. E, por outro lado, entender que, a partir da fenomenologia, se irradiaram também outros impulsos, e eu vou destacar dois aqui fundamentais. Um deles é a obra artística, poética, literária do Goethe, né, que também é um desdobramento da fenomenologia no âmbito da arte, e é, uma outra irradiação que é no âmbito da moral ou da ação moral, né? E aí a gente tem esses três níveis, que seria assim, a fenomenologia entendida como ciência, ela é a solução desse dilema humano, né, como ser dual. No âmbito do pensar, a obra artística do Goethe é essa solução no âmbito do sentir, e a filosofia da liberdade do Steiner é a solução desse mesmo dilema no âmbito do querer, né? No âmbito da ação moral. Então, tudo isso parte do Goethe, mas se desdobra na obra artística do Goethe também, e depois um passo adiante na filosofia da liberdade do Steiner, ou na ética do Steiner, se a gente quiser, né? E tudo isso era imprescindível justamente para preparar o terreno e o caminho para a criação de uma ciência espiritual, né? Antes de pavimentar o terreno nesses três níveis, a gente não poderia pensar na possibilidade de uma ciência espiritual. Esse dilema fundamental do ser humano, ele tinha que ser solucionado nesses três âmbitos para que a ciência espiritual pudesse ser criada, né? É, eu queria só trazer uma imagem aqui, só para a gente dimensionar o quanto essa questão da separação e da união do ser humano. Agora vamos pensar não só em relação à natureza, mas pensar isso em relação ao próximo, pensar isso em relação à sociedade, pensar isso em relação ao próprio mundo espiritual. Quando a gente pensa, né, nessa questão da separação e da união do ser humano em relação a tudo que o rodeia e a tudo que o concerne, né, basta a gente pensar na situação que a humanidade se encontra hoje, em que a gente vive numa sociedade hiperconectada, né? Ou seja, vivemos todos na mais estreita união, na mais estreita conexão, e a despeito disso,
o ser humano nunca esteve tão isolado e tão sozinho. Então, vocês percebem como a falta de uma solução satisfatória para esse equilíbrio entre a conexão e a desconexão, ela se reflete, ela se revela no estado em que a humanidade se encontra hoje. Então, eu queria usar isso um pouco como parâmetro para a gente entender o que que aconteceu para chegar nesse ponto e o que que pode ser feito para a gente conseguir escapar dessa enrascada, né? A fenomenologia é um caminho para a gente conseguir escapar dessa enrascada. E aí eu queria remontar aquele momento que na antroposofia a gente chama de transição dos tempos, ou virada dos tempos, dependendo da tradução, né? Para ilustrar como, nesse momento, a humanidade tinha chegado num ponto crítico, justamente dessa separação entre espírito e natureza, ou a gente poderia falar também, usando a linguagem dos evangelhos, dessa separação, desse ato entre o divino e as suas manifestações. E aí tem uma passagem do Evangelho de João, que eu vou exibir aqui para nós, que eu acho que ilustra isso à perfeição. Vou ler para nós, tá? Então, deu-se de novo uma divisão entre os judeus por causa dessas palavras. As palavras eram as palavras do Cristo Jesus de que ninguém poderia lhe tirar a vida, pois o Pai lhe dera autoridade para dar e tirar a própria vida. Muitos deles diziam: tem um demônio e está louco. Outros diziam: essas palavras não são de um possesso por um demônio. Um demônio não consegue abrir os olhos dos cegos, não? Os judeus cercaram-no e diziam-lhe: até quando suspendes a nossa alma? Se tu és o Cristo, diz-nos às claras. Respondeu-lhe Jesus: disse-vos e não credes. As obras que faço no nome do meu Pai testemunham essas coisas a meu respeito. Então, os judeus eles imploram, né, para o Cristo dizer para eles que ele era o Cristo, mas ele na verdade se recusa. Ele fala: olha, as obras que eu faço testemunham a meu respeito. Mas a essa altura da evolução humana, né, os seres humanos e mesmo esses sábios e doutos judeus, eles não tinham mais essa condição de reconhecer nas obras aquilo que era o divino. E isso levou justamente à morte, né, ao assassinato do Cristo Jesus. E aí tem uma outra passagem já do Evangelho de Mateus que depois eu fui me dar conta, né, que João Batista, eu vou ler. João Batista, por seu lado, tendo ouvido falar na prisão dos feitos do Cristo, enviou recado através dos seus discípulos e disse-lhe: tu és o que vem ou devemos esperar outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: ide e anunciai a João todas as coisas que ouvis e vedes. Cegos veem e coxos andam, leprosos estão curados e surdos ouvem, e mortos ressuscitam e mendigos são destinatários da boa nova. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar comigo. Ou seja, quando João Batista envia os discípulos para interrogar o Cristo se ele era o Cristo, ele também não responde, eu sou. O que que ele faz? Ele fala, conta para o João das obras que eu estou fazendo, né? E essas obras, elas dão testemunho daquilo que ele é, né? E para o João isso foi satisfatório, para os judeus já não foi, né? Então a gente está nesse momento da virada dos tempos, nessa culminância dessa separação entre espírito e natureza. Mas esse processo ele não se dá de maneira isolada, porque ao mesmo tempo acontece em paralelo
o processo de avanço e de progresso cultural, né? O que que é o progresso cultural? É exatamente essa mistura entre espírito e natureza, né? O espírito, ele se torna natural, ele se torna natureza na cultura, e a natureza se espiritualiza. Então, ao mesmo tempo que a gente tem, por um lado, essa cisão, né, entre espírito e natureza, nesse momento, a partir daí, cada vez mais vai se dando o processo contrário, a gente pode chamar, né, e complementar também, né, que é o processo da mistura e da confusão entre espírito e natureza. E isso é o processo de é, é, o processo da cultura, né, do progresso cultural. A gente pode resumir a cultura nesse sentido, né, de um processo de espiritualização da natureza e de naturalização do espírito. Mas na cultura, esses dois âmbitos eles vão se misturando de tal forma que a gente não consegue mais perceber a particularidade deles, né? Eles vão se tornando indiscerníveis. Eles se misturam de uma forma que a gente não consegue mais discernir um do outro. Então, vocês percebem como são dois processos complementares, né? Ao mesmo tempo que espírito e natureza vão se misturando, eles vão se separando e vai se abrindo um abismo entre eles, e esse abismo é exatamente aquilo que está dito nessa passagem aí do João, né? Que o ser humano anseia por reconhecer o espírito nas suas manifestações, mas ele não é capaz mais. E aí não é por acaso que no século XV a gente tem justamente esse marco da evolução da consciência humana, que é o despontar da quinta época cultural pós-atlântica, né? Porque a partir daí, esse processo de avanço e de progresso cultural, ele vai se dar de forma cada vez mais vertiginosa, e essa mistura entre espírito e natureza vai se tornando cada vez mais avassaladora, né? E a humanidade não consegue, ou consegue cada vez menos, reconhecer essas duas instâncias, né? Em sua particularidade. E, nesse momento, também não é por acaso que surgem as ciências naturais modernas, ou elas, né, elas se afirmam, elas assumem um papel de vanguarda na evolução da humanidade. E o que que essas ciências vão fazer? Para tentar remediar esse processo da mistura e da confusão entre espírito e natureza, as ciências naturais, elas vão procurar separar completamente o ser humano da natureza, né? Elas vão interditar essa possibilidade de uma observação direta e de um intercâmbio vivo entre o ser humano e a natureza. E, em contrapartida, essa mesma ciência natural moderna, ela institui é, esse método demonstrativo, né? Esse método experimental, que é o quê? É uma tentativa de compensar, digamos assim, esse afastamento do ser humano, entre o ser humano e a natureza, com algo que seria uma demonstração cabal das suas verdades hipotéticas através de um experimento que você pode ver, que todo mundo vê e comprova, né? Então, a gente pode falar que no caso das ciências naturais modernas, é, no lugar daquilo que a fenomenologia, o que o Goethe falou, né? De você separar o bastante para poder reunir e unir o bastante para poder separar de novo. No caso das ciências naturais modernas, a gente tem uma separação absoluta, por um lado, e por outro lado, a gente tem uma união absoluta
através dos experimentos, né? Ou uma pretensa união absoluta, né, entre espírito e natureza, através daqueles experimentos que são a demonstração. As ciências, na verdade, o que que elas fazem? Como elas separam completamente o ser humano da natureza, depois, através dos experimentos, é como se elas dessem a última palavra das suas hipóteses e das suas teorias para a natureza, né? Mas o que a gente tem aqui, na verdade, é uma separação absoluta e, por outro lado, uma reunião também absoluta, né? E é exatamente nesse momento que entra o Goethe e a fenomenologia como essa tentativa de remediar essa falta de equilíbrio e de medida, né, que a gente observa no método científico tradicional das ciências, né? Ou seja, nesse método não existe aquela tentativa que eu falei de encontrar a medida correta entre a separação e a união do ser humano com a natureza. E ao perceber o rumo que as coisas estavam tomando, o Goethe justamente desenvolve a fenomenologia, né, como uma tentativa de encontrar um caminho e de endireitar os caminhos da ciência, na verdade, né? E aí, eu queria exibir para vocês uma passagem do Goethe, onde justamente ele vai descrever esse momento exato em que o ser humano tenta transpor esse abismo que o separa da natureza, né? Ou seja, aquilo que a ciência acredita fazer através de um experimento, através de de uma demonstração experimental, tendo o ser humano como um mero espectador, como alguém que não participa daquele processo, o Goethe ele vai mostrar agora como isso acontece quando o ser humano se propõe a ser o protagonista desse processo. Ou seja, quando ele deixa de delegar esse processo para um experimento e ele próprio assume as rédeas desse processo. Isso aqui está num outro ensaio científico do Goethe, que chama Experimento como Mediador entre Sujeito e Objeto. Esse é o principal ensaio científico do Goethe, né? Eu acho que talvez vocês conheçam ou já tenham ouvido falar. Eu vou ler esse trechinho. Por isso, terá que ter muito cuidado para não extrair precipitadamente consequências de experimentos, já que, no passo da experiência ao juízo, do conhecimento à aplicação, é onde, como num desfiladeiro, todos os inimigos interiores do homem estão à espreita. A imaginação que o arrebata para o alto com suas asas, quando ele ainda crê caminhar sobre a terra, a impaciência, a precipitação, a autocomplacência, a obstinação, a mentalidade, as opiniões preconcebidas, a pressa, a ligeireza, a volubilidade e como se queira chamar a todo esse tropel e seu séquito, todos estão dispostos em emboscada para assaltar de improviso tanto ao ativo homem do mundo, como também ao observador que parece estar acoberto de qualquer paixão. Então, reparem como Goethe está falando aqui, ó, terá que ter muito cuidado nesse momento. Qual que é esse momento? É o passo da experiência ao juízo ou do conhecimento à aplicação. Ou seja, são os dois momentos em que o ser humano tenta se reconectar à natureza através do conhecimento
ou tenta se reconectar à natureza através da ação. Percebem? É muito interessante como, nesse momento que o Goethe vai descrever isso, ele lança mão de toda a sua verve literária, poética, retórica, porque isso é como se fosse realmente um momento decisivo da existência do ser humano. É quando ele pode encontrar essa conexão adequada entre ele e a natureza, né? Então não é por acaso que esse momento ele é assombrado, digamos assim, por todos esses, o que ele chama de inimigos interiores, né? A fenomenologia, aqui ele está falando dos dois movimentos, né? Do conhecimento e da ação. No caso da fenomenologia, a gente está falando do conhecimento e essa descrição do Goethe relata esse momento em que o ser humano vai restabelecer a sua conexão com a natureza, ele vai ter uma intuição ou ele vai ter um juízo e ele precisa justamente o quê? Encontrar a sua conexão com a natureza sem se confundir com ela, né? E, ao mesmo tempo, manter-se separado dela sem, é, sem se conservar nessa ruptura ou nesse distanciamento em que o ser humano se encontra habitualmente, né? Cada vez mais em relação à natureza. Isabela, deixa eu só fazer um parênteses aqui. Hum, A gente tem uma programação e a gente teve até as 8h30 aqui, né? A gente teve uhum, esse uhum. Começo mais tarde, intervalozinho né? de que caiu a internet. Aí o que eu estou pensando é assim, se eu for concluir o que eu tinha programado, aí vai ficar muito atropelado e você não vai sobrar tempo para você fazer o seu fechamento. Então eu vou talvez encerrar um pouquinho contando que a gente tem um próximo encontro e aí eu tento fazer a conclusão nesse próximo encontro, né? Eu acho que fica Marco, mais nem diga, pode eu falar. tava aqui pensando eu tava pensando que você ia precisar de mais tempo e eu poderia fazer um fechamento um pouco mais rápido, assim, tipo, se você me der 3 minutinhos para fazer um fechamento e da próxima vez eu retomo, assim, eu te deixo concluir pelo menos o que você está trazendo. O que que você acha? Tá bom. Então eu vou até umas 8h25. É isso? Ai, tá Você bom. acha que dá mesmo 5 minutinhos? Ou se Dá, eu, porque eu daí vou eu vou. tentar, vou tentar parar um pouquinho antes também, porque de repente a gente colhe alguma pergunta, alguma consideração, Seria né? bom. Sim. Isso, É legal. legal. Então faz isso. Fecha, né, para poder ter esse momento também de diálogo e depois eu trago também mais alguma coisa. É legal. Só para a gente Se eu não finalizar, porque a conseguir gente tem a encerrar próxima tudo, ainda, né? Isso. isso. É. Muito bem. Então, deixa eu exibir mais um slide, dessa vez uma passagem da autobiografia do Steiner, que ele faz um diagnóstico muito, digamos assim, lapidar dessa situação que eu estou tentando descrever para vocês. Descobri como as pessoas, pelo fato de cedo passarem do leve flutuar anímico no mundo espiritual à vivência do físico, não chegam a nenhuma apreensão pura, nem do mundo espiritual, nem do mundo físico. Elas misturam constantemente, de modo bem instintivo, o que as coisas dizem a seus sentidos com o que a alma vivencia por meio do espírito e utiliza então para representar mentalmente os objetos. Então, percebem como o Steiner está descrevendo exatamente essa situação que eu tentei caracterizar aqui, dessa mistura entre o espírito e a natureza, de modo que o ser humano ele transita entre um polo e outro sem sequer se dar conta, né, de que ele está passando do espírito para a natureza e vice-versa, né? E isso é o curso
normal, digamos assim, da civilização, né? O ser humano, cada vez mais, ele se encontra numa dinâmica em que ele mistura espírito e natureza, e, por outro lado, ele se encontra completamente apartado dela. Percebem que grande contradição que a gente vive? É, Tem uma outra passagem, mas interessante também, mas eu não vou ler, para não ficar muita coisa, onde ele fala que o ser humano, quando ele vai representar o mundo, é, o espírito age com violência, porque ele quer se apropriar do mundo e ele só pode vivenciar o mundo através das suas representações. Então, existe essa tendência do espírito de querer unir aquilo que está separado na natureza de uma forma é, muito violenta, né? O Goethe usa essa expressão mesmo. Então, já tentando me encaminhar aqui para o final, vocês viram que o Goethe ele falou, né, desses dois momentos que são os momentos capitais, centrais dessa é, superação do hiato do ser humano com a natureza ou da confusão do ser humano com a natureza. Na citação do Steiner, a gente tem um exemplo dessa confusão, e na citação do Goethe, a gente tem um exemplo dessa separação, desse hiato, desse abismo, né? Então, o Goethe ele aponta para esses dois momentos, que é a passagem da experiência para o juízo e a passagem do conhecimento para a ação. Aqui ele já está apontando para o fato de que essa superação do dilema humano, né, ela não pode se dar exclusivamente no plano do conhecimento. Ela precisa de ser completada também no âmbito da ação. E esse passo foi justamente o passo que o Steiner deu com a filosofia da liberdade, partindo da fenomenologia do Goethe, né, e desdobrando isso para o campo da ação moral, da ação livre, né? E no meio do caminho a gente tem o que eu já comentei com vocês no começo, a gente tem a arte do Goethe, né? O Goethe ele desenvolveu é, uma, uma, uma linguagem e uma concepção artística onde ele também soluciona esse dilema, né? Esse impasse do ser humano entre a confusão e a separação da natureza. Só que ele não deu esse passo subsequente, que é sair do âmbito da arte e avançar para o âmbito da ação moral, porque isso quem fez depois foi o Steiner, né? Mas eu queria exibir para vocês um outro slide. Olha só, o Goethe vai falar agora sobre a arte. Reparem como é exatamente a mesma dinâmica da fenomenologia que eu comentei com vocês e que foi aquele primeiro slide, né, da polaridade, da intensificação, da necessidade de separar para se unir de novo. Ele vai falar: não existe meio mais seguro para fugir do mundo do que a arte, e não há forma mais segura de se unir a ele do que a arte. Então percebem que a arte, para o Goethe, ela cumpre exatamente a mesma função, né, da fenomenologia, só que em outro âmbito, né, que seria o âmbito mais próprio do sentir, enquanto a fenomenologia é mais o âmbito do pensar, né? Mas a dinâmica é exatamente a mesma. Fugir, aqui eles usam essa expressão um pouco mais, né, drástica, né? Fugir do mundo para depois se reconectar com o mundo, né? A obra do Goethe, agora falando um pouquinho, né, assim, de como ele tematizou isso, quem conhece um pouquinho da obra do Goethe, das principais obras do Goethe, vai reparar como todas elas, de alguma maneira, estão
retratando e elaborando esse mesmo dilema. Então, por exemplo, quem já leu o Werther, que é a primeira obra importante do Goethe, com seus meros 24 anos, né, percebe o nível de intensidade com a qual o Goethe viveu esse dilema. Parece que alguém pôs aqui alguma coisa no chat, deixa eu ver. Bom, tá É a bom. imagem do Tânia. Ah, foi a cara. Sim. Tá bom, valeu, cara. Então, assim, esse dilema, no caso do Werther, da juventude do Goethe, foi tão intenso que ele precisou matar o seu personagem, né? O Werther, no final, se suicida. É uma obra autobiográfica. Na verdade, quase tudo que está lá, o Goethe viveu, menos o final, que é o suicídio. Mas ele achou por bem colocar esse desfecho, porque realmente assim o nível de impasse, né, que ele tinha experimentado em relação a esse dilema dele na sua integração com a natureza era tal que lá aos seus 24 anos ele não teve outra saída senão fazer o seu Werther se suicidar. E aí quando a gente passa para o Fausto, que é a grande obra, né, assim, a obra magna do Goethe, aí esse mesmo dilema vai estar também, digamos assim, alegorizado, né, nessa imagem do pacto com o demônio e lá no final do segundo Fausto, a redenção, apesar de ele ter feito o pacto com o demônio, a redenção da alma ou da inteléquia do Fausto, né? Então a mesma relação, né, de um conflito visceral do homem com o mundo, do homem com a natureza, e esse pacto com o diabo é, é, simboliza, né, essa incapacidade do ser humano de solucionar esse impasse, mas o Goethe, felizmente, para nossa sorte, ele conseguiu solucionar esse impasse, e no final do Fausto existe aquilo que é a redenção, né? Aquele momento em que ele vence a aposta com o diabo. Tem uma passagenzinha que eu vou também exibir para vocês, do Fausto 2, que eu acho que também traduz muito bem. O Fausto vai para o inferno, né? Como vários outros dos grandes personagens da literatura universal fizeram essa incursão pelo inferno, né? Aliás, como o próprio Cristo também fez, né? Para vencer a morte. E aí o Fausto fala para o Mefistófeles, fala, envias-me ao vazio para que eu nele amplie a ciência e o brio. Pois bem, eu vou sondar o teu engodo. Nesse teu nada aspiro a achar o todo. Então aqui, gente, o que está simbolizado aqui é essa necessidade de você, para poder encontrar esse equilíbrio adequado entre o separar e o se unir com a natureza, o ser humano ele precisa atravessar uma ele precisa vivenciar conflitos e dilemas existenciais muito mais profundos do que é habitual acontecer na humanidade, porque na humanidade a gente meio que está acomodado nessa situação que eu relatei aqui, né, que é você ao mesmo tempo estar separado e você está divorciado da natureza, você está numa situação de ruptura com a natureza e você está confundido com ela através da cultura. E a gente, como humanidade, a gente se acomodou com essa situação. E para poder chegar a uma solução, o Goethe teve que vivenciar isso de forma muito intensa, esse conflito existencial de forma muito intensa. E aí ele representa isso nessa fala, né, que para poder encontrar o todo, você precisa primeiro passar pelo nada. Esse nada, na verdade, é uma, um símbolo para a própria morte, seja a morte lá dos iniciados, que também faziam, né, essa incursão pelo submundo, seja
a morte dos poetas que desceram ao submundo, a morte simbólica que é a condição do renascimento para uma ciência cristã, né, como a nossa. E aí, para concluir, eu estou andando um pouco rápido, só para poder não deixar rabo. Eu queria dar esse último passo, que é, eu mostrei como da fenomenologia se desdobra essa arte estética do Goethe, né? E, por sua vez, da arte do Goethe se desdobra a ação moral através da filosofia do Steiner. E eu queria rapidamente mostrar para vocês como, para o Steiner, também foi necessário vivenciar algo como essa morte simbólica, também foi necessário experimentar esse afastamento radical da natureza. Só que no caso do Steiner, a gente pode falar que ele fez isso de forma consciente agora. Ele pega aquilo que o Goethe já tinha desenvolvido e transforma isso num princípio ético. E é muito interessante essa passagem que eu vou mostrar para vocês. Acontece exatamente quando o Steiner ele vai comentar uma obra de uma poetisa que era conterrânea dele, lá em Viena, né, que era Maria Eugénie Delle Grazie, e essa poetisa era extremamente pessimista, e o Steiner pega e escreve um artigo no jornal elogiando a obra pessimista para surpresa e escândalo das pessoas que o conheciam e que não esperavam por isso, né? E o Steiner pega e escreve um artigo elogiando a obra dessa poetisa. E aí o que ele faz, então, é partir de novo da estética da arte para poder chegar na ética. E ele fala, isso ele fala na autobiografia dele, né? Que esse artigo que ele escreveu sobre essa obra dessa poetisa foi a célula-mãe da filosofia da liberdade. Ó, eu vou ler um pedacinho desse, depois eu vou pular para o outro, porque são muito grandes os dois. Então ele fala, nesse Só para artigo, né? ver, Marquinhos, Falei que já da são aparência. 8h20. Tá bom. Então vou ler só o outro, que aí eu encerro. Nossos ideais já não são suficientemente supérfluos para encontrar sua satisfação na realidade tão insípida e vazia. Mesmo assim, não posso acreditar na impossibilidade de nos elevarmos do profundo pessimismo resultante dessa constatação. Acaso nossos ideais não são individualidades realmente vivas, entidades por si, independentemente da simpatia e antipatia da natureza? Onde ficaria a liberdade divina se a natureza nos protegesse e de nós cuidasse, conduzindo-nos pela rédea quais crianças maduras? Não, ela tem de negar-nos tudo para que, se tivermos sorte, isso resulte inteiramente de nosso eu livre. Que a natureza destrua diariamente o que criamos, a fim de podermos a cada dia ter renovada a alegria de criar. Não queremos dever nada à natureza, e sim tudo a nós mesmos. Então, eu acho que eu posso deixar um pouquinho para desenvolver isso no próximo encontro, mas eu queria concluir só comentando com vocês como para o Steiner também encontrar essa solução do dilema moral humano envolveu, antes de tudo, essa separação radical da natureza que ele afirma nessa passagem, né? A necessidade de considerar que a natureza, na verdade, destrói os nossos ideais, que ela é o contrário daquilo que são os nossos ideais, para que a gente possa criar os nossos ideais sem depender absolutamente da natureza. Então, isso é o estágio preliminar que o Steiner precisou vivenciar de ruptura de separação total com a natureza, para depois encontrar o caminho, que é esse caminho que eu tentei traçar aqui, né, de uma medida adequada
entre a separação e a união com a natureza, e a gente pode estender isso também para o espírito, para a sociedade, né? Que é justamente o cerne da fenomenologia. Então, encerro por aqui. Se for possível, eu retomo isso um pouquinho no próximo encontro, mas agradeço pela atenção e peço desculpa porque acabou sendo um pouco atropelado por causa desse imprevisto que a gente teve aí. Muito obrigado. Obrigada, Marco E Antônio. a Isabela tem uns Sim. minutinhos ainda para fazer um fechamento. Mas, e nesse lugar das pessoas, será que tem alguém que gostaria muito de trazer alguma coisa, um comentário, uma pergunta, mesmo que a gente possa retomar, né, que possa levar para a próxima ainda? É, também é uma possibilidade, né? A pessoa fazer a pergunta e a gente deixa para comentar e discutir no próximo encontro. Pode ser. Isso seria bem bacana mesmo. Mas vocês podem colocar no chat e a gente anota. Legal. E aí, só para comentar rapidinho, que no próximo encontro eu pretendo também expandir isso um pouco para a questão das máximas, né, que a Carla sugeriu. Eu achei que é uma boa mostrar a relação disso que eu falei aqui com as máximas antroposóficas, pelo menos dar uma pinceladinha nisso. Uhum. É, Para mencionar, então, é as que às vezes máximas realmente depois. antroposóficas, desculpa, as máximas Pode falar. antroposóficas, o Steiner redige, para quem não conhece, bem ao final da vida, como se fosse sínteses, né, que ele quer deixar para sintetizar o que ele desenvolveu ao longo do seu trabalho, no que a gente em português chamou de máximas, né, a tradução para o português. Então é como se fosse uma síntese das ideias dele que ele é, elabora mais para o final da sua vida, lá em 1924. Desculpa, Isabel. Não, não, tá certo, tá, que bom. Quando a gente está muito também, eu acho que tem algo dessa pergunta, né, depois de uma palestra, de uma exposição, que ou você já está um pouco desperto para aquele conteúdo antes, né, para dar tempo de formular, né, durante o momento que você está ouvindo, ou então a gente precisa de um tempo mesmo, né, para processar e ver que pergunta que emerge, né? Então a gente faz a pergunta, mas a gente sabe que não é tão simples de fazer na hora. Mas se alguém tivesse alguma coisa mais assim, né, mais já pegando fogo assim para falar, ou que depois queira considerar e trazer e mandar, né? Senão a gente tem no próximo para continuar trabalhando, porque a ideia é também a gente seguir com mais alguns passos com relação à cor e ao movimento, né? Ao movimento das cores né? E tem uma já uma outra proposta. E eu quero então fazer um fechamento que vou pedir de novo a imagem, a projeção da imagem que a gente começou. E, e vou trazer para vocês uma coisa também que é um pouco um experimento, tá? Mas dentro de tudo isso que foi falado, né, com relação a esse gesto do separar, né? O que separa, né? E o que une, tá? Eu quero ler para vocês um poema do Steiner. E isso a gente só vai ler com atenção. Eu acho que com essa proposta de realmente procurar observar. Tá, eu tô como se eu estivesse observando uma paisagem real. Aqui a gente tem um exemplo nessa paisagem, tá? Vocês vão entender. Olha, vê tu meu olho. Então, o que que eu vejo com o olho, tá? Vê tu meu olho, os raios puros do sol no ser da forma terrestre. Então, com o meu olho e a forma terrestre, né? E o quanto de forma, né, eu tenho nesse quadro. Vê tu meu coração. Ah, eu vejo também com o coração.
Vê tu, meu coração, o poder espiritual do sol no pulsar das ondas da água. E aqui nesse quadro a gente tem essa neblina, né? A gente tem essa névoa que tem água por toda parte, não é? Tem água embaixo e tem um pouco de água em cima também. E aí eu tenho que olhar com o coração. Vê tu, minha alma, olha só a alma que vai ver também. A vontade divina do sol no cintilar brilhante dos ares. Com a alma eu vou enxergar a luz, esse brilho. E meu espírito vê também. Vê tu, meu espírito, o ente divino do sol, ou ser divinal do sol, nas correntes de amor do fogo. E aqui será que tem, onde é que essas correntes ou fogo, né, estão mais presentes? Assim como uma brincadeira com essa imagem, porque a gente já se aprofundou um pouco nela, para ficar essa proposta mesmo, né, de a gente, ao longo dessas semanas até o próximo encontro, eu e o Marco, a gente tinha pensado nesse lugar assim de procurar observar um pouco na vida, no dia a dia, essa qualidade dos amarelos, dos azuis, do vermelho, né? Ficar um pouco mais atento, né? Onde a gente encontra e de que jeito a gente encontra isso no mundo, na natureza, e que gestos eles têm, né? Como um exercício mesmo para ir apurando, né? Para ir afinando o instrumento. E agora eu achei assim, tive essa inspiração assim de trazer também nesse lugar, né, do que separa e do que une, né? Aqui nesse poema a gente tem ao mesmo tempo, né, tem essas camadas, e o Steiner descreve de um jeito o que é arte nele, ao mesmo tempo é uma observação exata, né? Então, essas camadas, né, onde eu percebo com o olho, com o coração, com a alma, com o espírito, e como essa sequência, né, ou como esse aprofundar-se, ele eleva o todo a uma outra dimensão, né? Então, eu vou mandar o poema também, tá? Eu vou tentar colocar aqui. Então é isso, por hoje é isso, e para vocês essa esse exercício aí da observação das cores, e eu acho que isso que o Marco trouxe também, né, do separar e unir, que fique como um tema, né, um tema para viver com ele até o próximo encontro. Eu não sei se todo mundo consegue pegar do chat a imagem, né, cara? Talvez você possa enviar para as pessoas que se inscreveram no próximo, que se inscreverem, né, no próximo, para todo mundo ficar com a imagem também. Como, na verdade, nós não temos inscrição, né? As pessoas recebem o link diretamente, dá para salvar a imagem Verdade. que eu É coloquei isso. aqui, tá? Dá para baixar. O nome dessa Tá bom. pintura do Turner, eu vou colocar aqui também, para quem não conseguir baixar, poder procurar pelo nome. Deixa eu ver aqui em português. É Lago de Lucerna. Isso. É facinho de achar. Eu baixei essa desse site Meisterdruck. Joia. Queria aqui agradecer muito Marco Antônio e Isabela, né, por esse exercício de dupla entrada, eu diria hoje, né, nos convidando a nos desconectarmos de uma certa maneira, quando a gente olha uma imagem, né, do
dos conceitos pré-concebidos, né? O que é montanha, o que é barco, o que é pessoa, entrando na contemplação simplesmente do que chega a nós pelos nossos olhos, que são as cores, as sensações de mais claridade, mais escuridão, e depois as formas, né? É um exercício muito interessante, que é bom também de ser praticado nessa direção do que Marquinhos depois trouxe explicando para nós. E esse trabalho do Marco Antônio, esse esforço de colocar dentro de um contexto histórico como que vai surgindo esse âmbito do convite a conseguir reconectar-se ao mundo espiritual através do esforço próprio que ele hoje começou a descrever, né, num contexto mais amplo. Não é nada fácil fazer isso e é muito bacana ter o Marco Antônio para nos ajudar nessa direção. Já veio uma pergunta no chat, eu já copiei aqui e mandei para o Marco e para a Isabela, a Catarina lá de Brasília enviou. E quem ainda quiser colocar alguma coisinha aqui no chat ainda dá tempo. Já são 8h36 e com esse agradecimento eu me despeço aqui, agradecendo também a presença de todos vocês. A Isabela acabou de colocar no chat esse poema do Steiner que ela mencionou e que vale a pena também copiar e guardar, gente, porque é muito especial. Muito obrigada a todos. E no dia 6 de outubro, que também é uma segunda-feira nesse horário, os encontros nós buscamos que sejam na segunda-feira de cada mês, mas a segunda-feira de outubro é na Semana da Primavera, que é um momento complicado para a maioria dos professores Waldorf. Então, nós, em alguns momentos, antecipamos ou postergamos, né? Então, 6 de outubro, a gente espera por vocês novamente e por mais pessoas. Divulguem entre os colegas professores, porque é uma seara importante para nós trilharmos juntos. Muito obrigada, queridos todos. E tragam as perguntas que tiverem ficado dessa noite para o próximo encontro.